seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte desse pelotão aí que todos os dias busca aprender, se desenvolver, passar por uma transformação e transbordar. Escreve aí: aprender, transformar e transbordar. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão participando desse movimento aí de todos os dias aprender como lidar com uma área da sua vida ou com uma situação da sua vida. É interessante, eu acabei de ver uma mensagem aí, alguém falando o seguinte: eu preciso dessa live, como tratar o estresse? Tô precisando dessa live, anda rápido que eu tô precisando dessa live. Tratar o estresse, vai ser bom. Então pega papel, caneta, senta aí, pega um copo de água e você vai aprender exatamente mais uma ferramenta para você lidar com as suas emoções. Então chega aí, falando o seguinte, escreve aí nos comentários: aprender, transformar e transbordar. Como que é esse processo, Thiago? É o primeiro processo do que a gente chama de ETT, que é buscar entendimento. Quando você tem esse entendimento passa por uma transformação. E essa transformação é que vai gerar um transbordo para as outras pessoas. Ontem eu estava falando na live que tudo aquilo que você age como comportamento, ele é um transbordo para o mundo. Seja comportamentos bons ou ruins, ele é um transbordo para o mundo. Quer dizer, a sua comunicação para o mundo é através do seu comportamento. Olha que interessante. Como que você tem se comportado? Você tem gerado vida através do seu comportamento ou tem gerado morte através dele? Tudo aquilo que você faz, seja um sorriso, um abraço, uma fala, um andar junto, um ouvir, tudo isso vai transbordar para o mundo o seu comportamento. Então, Thiago, eu faço o quê? Eu vou lá e adquiro entendimento. Eu pego um conhecimento qualquer, eu estudo ele. Quando eu estudo ele, isso vai gerar uma transformação, seja positiva ou negativa, gera uma transformação. E é somente essa transformação que vai auxiliar outras pessoas. Imagina que você é um grande livro, só que algumas pessoas estão com esse livro em branco ainda, com as páginas em branco. Quando você começa a olhar para o seu livro hoje, como estão as páginas dele? Ele é um livro curto? Ele é um livro comprido? Com muito conteúdo ou não? Todos os dias você está fazendo o quê? Escrevendo uma nova página. Isso é um transbordo para a sua vida. Todos os dias você pega e começa a olhar para a sua vida, para o seu comportamento e começa a escrever novas páginas. E todo o processo ele passa por duas transformações. Quais são as duas transformações, Thiago? Eliminação de bloqueios e adquirir novas habilidades. Tudo que você começa a fazer, ele vai atribuir para o seu sucesso. Então escreve aí: vou construir o meu futuro. Quando eu começo a escrever sobre construir o meu futuro, eu estou falando o seguinte, que não importa aquilo que foi falado que ia acontecer na minha vida, eu vou começar a escrever novas páginas. Todos os dias você vai escrever uma nova página. Qual que é o grande problema? Algumas pessoas estão chegando no fim do dia com essa página aqui, ó, em branco, sem escrever nada. Tiago, mas o meu conteúdo nem é tão boa, a minha vida nem é tão boa. Não tem problema, só vai lá e escreve todos os dias. E confia que no processo as coisas vão começar a acontecer. Todos os dias, você escrevendo uma nova página, você vai começar a influenciar muito mais pessoas. Começando por quem? Começando pela sua família. E como que eu faço isso? Primeiro ponto, aprendendo com a experiência alheia. Todos os dias, quando você começa a aprender com os erros de outras pessoas, vai ser muito melhor para você, porque é muito bom aprender com os nossos erros, mas melhor ainda é aprender com os erros dos outros. Então você que está chegando agora, deixa eu te fazer um pedido, você que já faz parte desse rolê, desse movimento, todos os dias 7 e 12, você está aqui. Estamos aqui com o Marçal aprendendo todos os dias. Você que faz parte dessa comunidade, você entende todos os dias e essas lives estão passando por uma transformação, gerando transformação em você. Eu vou te fazer um convite. Aperta o botãozinho de like aqui, ó. Vai lá, aperta o botão de like. Se você não gosta, também aperta o dislike, tá tudo certo. Só faz alguma coisa, não fica em cima do muro. Escreve uma página aí. Aperta o botãozinho de like e tem uma flechinha aí. Você encaminha essa flechinha para 3 pessoas que mais fazem sentido. 3 pessoas, 3 amigos, 3 parentes, colaboradores, os pares que trabalham com você. Vai lá e encaminha para 3 pessoas que mais fazem sentido. E aí você vai fazer o quê? Contribuir e transbordar na vida dessas pessoas.
Tá bom, Thiago. Então eu aprendi o seguinte, que eu preciso não só apenas aprender com os meus erros, mas aprender com o erro de outras pessoas. E como que eu faço isso? Quando você nunca perder de vista o seu objetivo ou o seu destino. O grande problema de algumas pessoas que começam a escrever seus livros, elas vão se perdendo no meio do caminho. Imagina um foguete que ele sai, ele está esperando para lançamento. A gente esteve em Cabo Canaveral e faltando 30 segundos foi cancelado um lançamento. Mas, Thiago, não teria nada que poderia fazer depois desses 30 segundos? Por que que não lança depois de 5 minutos, depois de 30 minutos, depois de 1 hora? Não é possível porque ele perde todo o alinhamento, o objetivo, a rota, o destino que ele estava traçado. Já não era possível com todas as condições necessárias para aquele projeto. Então, nem o foguete ele perde o destino dele. Imagina você. Então, um convite para você todos os dias é manter todos os dias. E aí eu preciso fazer o quê? Ter a minha mente predisposta ao sucesso. Escreve o seguinte: a minha mente ela precisa estar predisposta ao sucesso. Como que é isso? Não adianta você simplesmente falar, eu vou acordar todos os dias, aprender novas ferramentas, se a sua mente não estiver predisposta. E como que eu faço isso, Thiago? Mudança de crenças, bloqueios e paradigmas. Quando você coloca a sua mente predisposta ao sucesso, mudando crenças, bloqueios e paradigmas, você tem as duas alterações. Quais são elas? A eliminação dos velhos hábitos e a criação de novas habilidades. Escreve aí. Deixar velhos hábitos e construir novas habilidades. Quando você colocar a sua mente predisposta ao sucesso, você vai agarrar todos os dias a novas oportunidades. E é oportunidades que devem ser praticadas. Então você que está aí, que vai construir o seu best-seller, escreve aí. Eu vou construir o meu best-seller. O seu livro vai ser um best-seller. Quer dizer, o que é best-seller? São livros vendidos em grande quantidade e você recebe um prêmio de best-seller, um grande livro. E aí você vai começar a fazer o seguinte, vai escrever não apenas um, mas escrever o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e aí você não para mais. Tiago, eu não consigo nem escrever o meu primeiro livro. Eu vou te desbloquear já já, falar que é possível sim você colocar para fora a sua mensagem. Eu não sei o que escrever. Se você for olhar um livro médio, ele tem mais ou menos 60 mil palavras. Aqui talvez tenha mais. Um livro assim, tem mais ou menos 60 mil palavras. Eu não sei se você sabe, mas você fala em média 20 mil palavras todos os dias. Só fazer uma conta. Todos os dias, 20 mil palavras, vezes 3, são 60 mil palavras. A cada 3 dias você poderia construir um livro. Tiago, não dá certo a cada 3 dias, não tem problema, dobra isso daí a cada 6 dias. Não, ainda não dá certo, Tiago. Tá bom, a cada 30 dias. Então multiplica por 10 isso, a cada 10 dias. Tiago, ainda não é possível. Então a cada 3 meses. Só faz o seguinte, coloca sua mente predisposta ao sucesso e deixa apenas fluir. Então, quando você começar a olhar para isso e começar a construir esse novo best-seller com todas as suas experiências, com todas as suas habilidades, isso vai começar a gerar uma transformação na vida das pessoas. Vou te passar um hackzinho, já que você vai começar a escrever o best-seller da sua vida. Um hackzinho para você ler mais rápido alguns capítulos que talvez não façam tanto sentido. Todo o suprassumo de todo capítulo de qualquer livro, ele está no primeiro e no último parágrafo. Pega esse hack para você aí. Todo suprassumo, todo conteúdo realmente mais essencial do capítulo, ele se encontra no primeiro e no último parágrafo. Todo o restante no meio é embasamento para aquilo que ele vai dar na introdução do capítulo e na conclusão do capítulo. E aí você vai começar a olhar o quê? Que todo o meio são as histórias para você trazer embasamento para aquilo que é falado. Então você pega e fala o seguinte, vou colocar a minha mente num destino. O que é o destino? Presta atenção. O destino é aquilo que você colocou no seu coração e não aquilo que outras pessoas colocaram no seu coração. Às vezes você olha para o seu destino e fala o seguinte, meu destino nem é tão bom, então por que não muda ele? Por que não começa a criar novos destinos?
Algumas pessoas estão sentadas, estagnadas, falando o seguinte: não, meu destino já foi pré-definido. Só que presta atenção, pré-definido não é a definição, talvez, daquilo que ele deseja para você. Não é onde você nasceu, a casa que você morou, a escola que você cresceu. Não, é só você entender o seguinte: como o foguete que tem um destino, você tem um destino que você determinou. Quando você começa a ligar os aparelhos, começar a projetar toda essa viagem, toda essa nova construção, é você que destina isso. Então, o convite para você realmente é escrever seu primeiro best-seller. Não somente um, dois, três. Tiago, mas eu não tenho nada. Então faz o seguinte, pega, escreve, compra um livro sem nada escrito e aí depois você fala lá, ó, como viver uma vida sem propósito. Um livro totalmente em branco. E aí coloca só na capa assim, como viver uma vida sem propósito, como viver uma vida sem fazer nada. Só que sabe o que é interessante, você que está aqui todos os dias aprendendo, se desenvolvendo? É você olhar para sua vida, parar por um instante, começar a olhar para ela e falar o seguinte: caramba, eu tenho tantas histórias. Quantas coisas você aprende e se desenvolve todos os dias? Quantos problemas você resolve todos os dias? Quantos bloqueios você quebra todos os dias? Quantas habilidades você adiciona todos os dias? Nessa manhã de sexta-feira, me perdoe, sexta-feira quase não vem ninguém, né? Fim de semana, as pessoas estão pensando em descansar, acordar mais tarde. Mas é para você que eu estou te falando o seguinte: ei, todos os dias, quebrando seus bloqueios, adicionando novas habilidades, você vai começar a ter esses novos resultados. Quando você começar a viver essas grandes experiências, todas elas estarão onde? No seu best-seller. Quando você pega um livro de qualquer autor, vou pegar um aqui. Você pega um livro de qualquer autor, nele tem o quê? As experiências vividas. Uma vida inteira baseada em páginas. E quando eu falo para você escrever o seu livro, eu estou colocando de uma forma figurativa, mas é para você fazer isso todos os dias na sua vida. Escrever todos os dias, quando a gente está lá no 10 em 1 toda segunda-feira, tem 10 em 1 aí hoje? Toda segunda-feira, quando nós estamos lá no 10 em 1, na mentoria Jogo da Vida, nós começamos falando o seguinte: ei, vamos falar sobre os micros resultados. Comemorar nossos micros resultados. É fazer o quê? É trazer a consciência, é trazer a atenção daquilo que foi construído na última semana. Quando você fala para escrever seu best-seller, presta atenção, quando fala para você escrever seu best-seller, é de uma forma figurativa que ele pode sim virar um livro com todas as suas experiências, desbloqueios e tudo aquilo que você vai fazer devastação na Terra. Mas quando eu te falo para fazer essa comemoração e escrever, é todos os dias tomar a consciência daquilo que você está construindo. Olha só, tem uma galera aí, Pelotão 10 em 1 tá em peso hoje aí. Galera que é FPV, galera que é 22, 33, sejam bem-vindos aí. Mais um dia estamos reunidos. Seguinte, galera do 622, tá todo mundo aí. Quando eu te convido para fazer isso, é para você chegar lá no botãozinho de start da sua vida e fazer o seguinte: pum! Agora eu vou começar a jogar o jogo de gente grande. Não vou mais ficar na arquibancada, eu vou descer para o campo e vou jogar. Todos os dias, quando você levanta e vai começar a escrever o seu livro, ou na noite anterior, você chega em casa e fala o seguinte: caramba, olha tudo que eu vivi aqui. Olha tudo que eu passei aqui. Eu vou chegar e vou dizer o seguinte: vou apertar o start em mais uma oportunidade. Então, quando você se relaciona com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com a galera do seu trabalho, você vai fazer o quê? Você vai todos os dias apertar o start. Pum, deixa eu apertar o start aqui. E aí vai começar a rodar uma cena. E a pergunta é para algumas pessoas que estão apertando start e assistindo essa cena, elas estão só na arquibancada assistindo o jogo, o rolê acontecer. Só que o convite para você é apertar o start, descer para o campo e você determinar como que vai ser a sua vida. É começar a escrever novas páginas todos os dias. Todos os dias construindo novas páginas. Porque todo novo desafio vai te revelar um bloqueio, vai adicionar uma nova habilidade. Imagina você daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, todos os dias,
escrevendo novas histórias. Tiago, quem que vai querer ouvir a minha história? Quem que vai querer comprar meu produto? Quem que vai querer ter um relacionamento comigo? Ei, só faz o seguinte, a água nunca se preocupa para onde ela vai correr. E quem vai aproveitar daquela água corrente? Ela não tá nem aí. A natureza dela é só deixar fluir. Todos os dias, quando você chega em casa e começa a ter essa consciência de tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer no seu dia, você toma uma nova consciência e fala o seguinte: opa, adicionei uma nova habilidade, eliminei um bloqueio. E aí você só deixa o rio fluir. E o que eu preciso para tudo isso daí? Muito se fala sobre foco. Ah, precisa ter foco para fazer isso. Só que o problema é que o foco não te leva a ter resultado. As pessoas falam, precisa ter foco para ter resultado. Não, você não precisa ter foco para ter resultado. Você precisa saber para onde você vai, ser constante naquilo que você fala e com as pessoas que você se relaciona. Então não é só sobre ter foco, é entender o seguinte: eu sei para onde eu vou. E quando eu sei para onde eu vou, o que eu vou mais fazer é falar não para qualquer outra coisa. Alguns de vocês estão colocando a vida no Waze, colocando lá, e o Waze te traça uma rota. Se ou não, ele coloca uma rota. Imagina você agora colocando destino, destino do sucesso, destino da prosperidade, destino do primeiro milhão, destino do primeiro bilhão, destino de uma casa nova, destino de um carro novo, destino de uma viagem nova. Você está colocando destino. E ele te traça a rota. Você tem a rota ali. Só que alguns estão olhando para o Waze e falando o seguinte: não, mas se eu pegar para a direita? Não, eu posso pegar para a esquerda. Eu pego para a direita e vou. E aí começa a mudar aquela rota, sendo que tinha uma rota mais curta, mais rápida e com menos pedágio. Você tinha uma rota traçada. Só que alguns falam o seguinte: não, deixa eu experimentar aqui. Quando fala-se para ter foco, na verdade é ter um destino. Escreve, é ter um destino, é ter uma rota. E não é somente falar sim para a rota. Presta atenção. É falar não para qualquer mudança de rota. Quando você tem um destino, você não olha para os laterais. O problema é que algumas pessoas no processo de construção e de crescimento, elas começam a olhar para a sua rota e começam a olhar para aquilo que está do lado e falam o seguinte: ah, mas será que se eu pegar para a direita ou para a esquerda é melhor? E aí começa a mudar. Então é sempre sobre o destino, não é falar sim para o seu destino, mas é falar não para qualquer outro tipo de caminho. E algumas pessoas têm procurado alguns caminhos, e esses caminhos até parecem atalhos, só que, ei, se atalho fosse bom, presta atenção, ele seria um caminho, ele não seria um atalho. E aí você fala o seguinte: não, deixa aí, continua na rota, continua no destino. Pega o Waze, colocou lá, acredita naquilo que você tem, a cada quilômetro você vai adicionando novas habilidades, a cada quilômetro você vai adicionando novos desbloqueios e você vai seguindo o processo. Todos os dias seguindo o processo. Com uma mente vinculada ao crescimento. A Lady falou: escolhi uma rota do mercado digital e é um desbloqueio por dia. Foi a melhor escolha que eu fiz. Parabéns. Vocês estão aí, aproveitar esse comentário da Lady aqui, ó, tem um La Casa que vai acontecer. Digita aí lacasadigital.com.br ou aponta o teu QR Code, o teu celular para esse QR Code aí e já faz o cadastro. Já faz o cadastro aí para cair para dentro desse movimento e no domingo vai rolar também o Start Digital. Você que está em São Paulo, você que é de São Paulo, está próximo a São Paulo, você que tem a possibilidade de vir até São Paulo, no domingo vai rolar o Start Digital. Tá aí, ó, www.pablomarcal.com.br/Start Digital. Tá aqui, ó, para você que quer aprender como começar nessa nova profissão. Ontem eu falei sobre algo muito importante, algumas pessoas estão falando sobre inteligência artificial, sobre construção. O Marcos contribuiu com construção de empresas bilionárias e às vezes a pessoa fica questionando o que é, se o digital ele funciona. O que é o Start Digital? Vai ser um dia a partir das 17 horas em Alphaville, lá num dos nossos auditórios, no nosso maior auditório. Você vai digitar pablomarcal.com.br/Start Digital ou apontar o teu celular para esse QR Code e aí vai cair para dentro. E lá você vai aprender como realmente startar uma nova rota, um novo destino. E aí você vai colocar lá no dia, vai colocar uma rota lá, prosperidade,
crescimento, meu primeiro grande lançamento, meu faturamento de X milhões de reais. Você vai digitar uma nova rota lá e vai pegar ferramentas. O que você precisa por uma rota é a ferramenta. É igual quando você coloca no Waze, aí no Google Maps. Você coloca nessas ferramentas de destino e aparece lá, você quer ir de carro, você quer ir de bicicleta, você quer ir de barco, você quer ir a pé, você quer ir de patinete? Como que você quer ir? São as ferramentas no meio do caminho. Quando eu te convido e aí eu falo para você o seguinte, existe um caminho para você dar start no digital, eu estou falando o seguinte, a gente vai traçar uma rota e aí você vai escolher aquilo que é mais rápido para você. O que é mais rápido para você? É ir de bicicleta? É ir de carro? É ir a pé? É ir de barco? É ir de patinete? Não. Para aquele que não tem medo do sucesso, ele quer ir mais rápido. Porque no meio do processo você vai começar a ter o quê? Os resultados que vão te levar para o destino que você sonhou ou que você projetou. Então é o seguinte, o que as pessoas falam? Thiago, eu quero ir para essa rota, eu quero ir para esse caminho. Só que quando elas falam para ir para esse caminho, elas falam para ir para essa rota, dentro dessa rota ou dentro desse caminho, ela precisa começar a falar não somente sim para ele, mas começar a falar não para as outras coisas. E aí vem algo que é o maior desafio de todo mundo, que é manter persistente no caminho. Então eu começo a fazer o quê? Falar sobre aquilo que eu quero alcançar. Então você entra no Lacaso, você entra no Start Digital, você entra no mercado digital, você entra no mercado da saúde, você entra no mercado financeiro. Seja qual é o destino que você escolheu, você entra lá e aí você precisa todos os dias falar sobre aquilo, comunicar sobre aquilo, ter pessoas que falam sobre aquilo. E o terceiro ponto, que é talvez o ponto mais importante, que algumas pessoas perdem a constância no meio do caminho da rota, e do seu destino é o tempo. É entender que existe um tempo para todas as coisas e baseado nesse tempo é que você vai alcançar ou não o seu destino. Ei, presta atenção. Você ter uma rota, você falar sobre essa rota e esperar o tempo certo para construir é que vai fazer você crescer ou não. Qual que é o grande problema das pessoas? Elas olham e falam o seguinte: não, já era para ter dado o resultado. Presta atenção. Imagina agora, vamos fazer um exercício mental. Imagina você agora plantando uma semente. Plantando um pezinho de feijão. Quem já fez experiência do pé de feijão dentro de um copinho com algodão? Você pega uma semente, coloca lá no copinho de feijão. Pô, coloquei no copinho de feijão todos os dias um pinguinho de água e todos os dias olhando para aquele feijão, como se fosse acelerar o crescimento dele. Você olha contemplando, você olha para o crescimento dele, todos os dias olhando, todos os dias olhando. Beleza, isso é um pé de feijão dentro de um copinho. Você lembrou dessa experiência da escola? Só que eu te pergunto, um grande produtor, esse é um que consegue fazer o controle daquele pé. Um grande produtor que semeia milhares e milhares de sementes, milhares e milhares de pés de feijão, ele consegue ficar olhando para apenas um feijão e ficar ali olhando e controlando se ele está crescendo ou não? Ele faz o seguinte, eu sei que existe um gerador de riqueza, já alguns já deram putz, já entenderam aquilo que eu estou te falando. Não tem tempo de ficar olhando para aquela semente. Eu acredito na semente, eu acredito na terra, eu acredito no processo, eu acredito no tempo. E vai dar exatamente certo aquilo que eu estou fazendo. E, Thiago, se alguma semente não nascer, não tem problema. Porque não nascer, ou ela não gerar frutos, ela não vingar-se da terra. Vingar significa gerar os frutos. Ela não gerar os frutos, está tudo certo. Pelo menos eu não perco todo o tempo de processo observando aquela semente e eu continuo semeando novas sementes. Ei, você foi chamado não para ser um plantador de, de pé de feijão num copo plástico no algodão. Você foi chamado para ser um grande semeador. Você foi chamado para semear e semear muitos. Tudo isso, presta atenção, são as histórias que estão adicionadas lá no seu livro. Só que alguém lá atrás decidiu falar o seguinte: não, você vai olhar apenas para um feijão. Vai plantar apenas um. E aí, a hora que ele vingar, a hora que ele gerar frutos, aí você vai pro segundo. E tá tudo certo. Algumas pessoas querem viver dessa forma. Só que você foi chamado para acelerar um processo e semear novas sementes e com muita velocidade. E se você for olhar no processo, algumas vão se perder e tá tudo certo. Mas a velocidade, a quantidade de novas sementes vai ser muito maior.
Escreve aí, bora semear novas sementes. Escreve, bora semear novas sementes. Então você que está aí entendendo qual é a rota, aproveitar o comentário do digital, você entender qual é a rota, já se inscreve aí Start Digital, pablomarcal.com.br/Start Digital ou aponta o QR Code para cá. Você quer fazer parte do todo o movimento, de tudo que está acontecendo, aprender novas habilidades, começar a ter novas habilidades, novos dons, novos talentos, cai para dentro desse mercado que é o mercado que mais cresce. Todo o movimento que vai acontecer a partir de hoje também, você vai cadastrar no La Casa. Você vai colocar aqui, lacasadigital.com.br. Se você quer Start Digital, digita lá, pablomarcal.com.br/Start Digital, cai para dentro. Tiago, eu vou estar no Start Digital e eu quero também participar de todo o rolê do La Casa. Aí você vai digitar lacasadigital.com.br e vai ter todas as informações lá dentro. Aponta o teu QR Code para cá e coloca aqui. Por que isso é importante? Presta atenção. Muitas pessoas entram no digital e elas falam o seguinte: eu quero ter sucesso rápido. Ó, a Nadir falou: eu semeei uma escrevendo meu e-book e ser o primeiro de muitos. Parabéns. E esse e-book gerou uma transformação em você e vai gerar um transbordo na vida de outras pessoas. Então as pessoas falam o seguinte: não, o digital vai dar muito certo. Aí elas traçam uma rota. Só que na primeira curva elas falam: deixa eu ir para a direita e para a esquerda, deixa eu mudar minha rota. E ela fala o seguinte: deixa eu pegar um caminho, um atalho que vai ser mais fácil. Esse tempo eu encontrei uma aluna e ela falou o seguinte: ai, sabe, Thiago, tô cansado do mercado digital. Eu falei: interessante, por quê? Que não dá resultado. Aí eu me questionei, eu falei: não dá resultado? Deixa eu entender ela, né? Eu falei: me fala, por que não tá dando resultado? Não, que eu já comecei há uma semana e não deu resultado. Eu falei: amiga, você tá plantando um pezinho de feijão e ele nem brotou ainda. Algumas pessoas acham que o grande resultado vai vir por uma ferramenta do digital. O digital ele vai ser a potencialização de quem você é no offline. O online só é a potencialização de quem você é no offline. São ferramentas que vão te auxiliar. Se você tem uma mensagem única, uma mensagem de crescimento, uma mensagem que mais pessoas precisam ouvir, seja você profissional ou não, seja você um dia ter pensado nisso ou não, essa é a ferramenta exata para você cair para dentro e aprender todas as ferramentas para potencializar sua mensagem. Então, se você não tiver no digital nos próximos anos, a sua empresa não tiver no digital nos próximos anos, talvez ela nem exista mais. Então, bora semear novas sementes, aprender novas habilidades. E, Thiago, e se eu coloco uma rota e depois essa rota não faz mais sentido para mim? Não tem problema. Você aprendeu múltiplas habilidades durante o processo. Quando você começa a ir para uma rota e fala o seguinte: eu não quero mais essa rota para mim. Por qualquer motivo não faça mais sentido. Tá tudo certo. Você simplesmente fala: deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar minha rota e eu vou escolher uma rota que faz sentido. Não uma rota que seja um caminho mais fácil. E talvez eu te falando isso, no primeiro momento você acha que eu estou pregando para ser aquela história do 1% inspiração e 99% transpiração. Isso já não existe, isso é uma mentira. Era na época das indústrias, onde as pessoas ficavam lá dentro das indústrias e aí o transpirar era que gerava resultado. Hoje, com ar-condicionado, com computador, não é assim. Mas quando eu te falo sobre escolher uma rota e não somente um caminho mais fácil, é você entender que vai existir um processo. E nunca presta atenção nisso que eu vou te falar agora, nunca é sobre o que você ganha durante o processo, sobre aquilo que você faz, mas é sobre quem você se torna no caminho. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui. Nunca é sobre aquilo que você ganha ou você deixa de ganhar, mas é sobre quem você se torna no processo. Quando você começar a entender isso, quando você começar a olhar para o lado e falar o seguinte: eu estou me tornando uma pessoa melhor, aí sim, esses resultados eles começam a surgir. E aí o digital ele começa a fazer o quê? Trazer uma potencialização para quem você é no offline. Então vocês estão colocando as dúvidas aí, é só depois da live, assim que a gente fechar, você vai colocar lá pablomarcal.com.br/estar digital ou apontar o teu celular
para esse QR Code. Aponta o teu celular para o QR Code e cai para dentro no domingo. Aqui em Alphaville vai acontecer esse mover, esse start digital para você aprender. E também tem o movimento Pode Trocar, no movimento do La Casa, tá? lacasadigital.com.br. Você vai fazer a inscrição. Vai apontar o celular ou vai entrar nesse site lacasadigital.com.br e você vai participar do maior rolê que vai acontecer nos próximos meses, né? Para que você possa realmente aprender. Ah, você está de fora do país? Pode preencher também lá, acompanha tudo para entender isso. Então vem cá, eu comecei a falar com você nessa manhã sobre construir o seu best-seller. Como que eu construo um best-seller? Eu não consigo construir nem algo que eu não vivo ou eu não conheço. O seu best-seller vai ser construído baseado em todas as suas experiências. Sem saber que existem mais pessoas que fracassaram do que pessoas que desistiram? No processo de crescimento, no processo de construção de algo, existem mais pessoas que desistiram do que pessoas que fracassaram. É só você olhar. Ontem eu falava na palestra lá que existe uma gavetinha desgraçada na sua vida e na sua casa, que era uma gavetinha de sonhos e projetos arquivados. Projetos que você desistiu e falou, não, deixa pra lá, depois eu penso nisso. E aí passou 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos da sua vida e esse projeto tá lá esperando o amanhã. Vocês lembram que esses dias o Pablo falou sobre procrastinação, talvez uns 2 dias atrás, na quarta-feira foi. Falou sobre procrastinação, ele é um mendigo que tá na sua casa, implorando por comida e todos os dias você tem dó dele e fala, não, amanhã eu mando embora, amanhã eu faço. Ei, presta atenção. Todos esses projetos estão arquivados. Eles foram arquivados porque faltou uma decisão sua de falar o seguinte, deixa eu testar. Mas aí prefere desistir, com medo de fracassar ou do que vão falar de você lá na frente. Fala o seguinte, não, é melhor desistir. Quando você começa a caminhar e caminhar para o fim do seu destino, ninguém falou do mendigo, foi fortíssimo. Quando você instalar esse drive na sua cabeça e entender exatamente aquilo que está acontecendo, você não aceita mais procrastinar ou não tomar nenhuma decisão. Ou ficar parado. Eu contei esses dias aqui, acho que foi no 459 em algum lugar, uma brincadeira que nós fazíamos entre nós escoteiros lá para os novos escoteiros. E era tipo uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Uma pergunta é, você está no meio de uma floresta, imagina você no meio de uma floresta. Não é possível olhar para o sol, se orientar, saber norte e sul. Como que você faz para sair do meio dessa floresta? E aí quando a pessoa chega nova, quer escolher a melhor resposta, pensar da melhor forma e não ser simples como uma criança, ele pega e fala o seguinte, ah não, deixa eu olhar para o limo das árvores, deixa eu olhar para o canto dos pássaros. Não, para você sair de um meio de uma floresta é só dar um passo para o lado. Literalmente, é muito mais simples. Quando você dá um passo para o lado, você já sai do exato ponto que é o centro. Você só precisa caminhar e viver. E aí você que está aqui não passa isso e começa a viver algo chamado estresse. Por quê? Porque o estresse é o medo de não controlar o futuro ou o passado. Se você olhar na projeção da vida, e Daniel Goleman fala muito sobre isso daí, sobre a forma de você alocar os seus pensamentos ou a sua energia. Você tem 3 tempos. Tempo do passado, vai anotando isso daí que eu vou te falar agora. Tempo do passado, tempo presente e tempo futuro. Você tem esses 3. Quando você não quer dispensar um mendigo da sua casa, que é a procrastinação, quando você acha que para sair do meio de uma floresta é muito mais difícil do que dar apenas um passo para o lado, você vai entender exatamente isso que eu estou te falando agora. Quando você tem esses 3 tempos, passado, presente e o futuro. O que o estresse é gerado? É a falta de controle. Aqueles que são perfeccionistas, eles têm um alto índice de estresse. E o estresse produz algo no seu corpo físico, que é inundado de cortisol. Todo o seu corpo ele é inundado de cortisol. Isso te faz ter péssimas noites de sono, péssimo relacionamento. Você não consegue ser bom, fazer aquilo que é o bem.
consegue ter o domínio próprio, não consegue ter mansidão. Por quê? Porque o estresse, ele gera no seu corpo, que é uma farmácia bioquímica, um alto nível de cortisol. E o seu corpo precisa de outros hormônios e feromônios para ter um equilíbrio. Por isso que, por exemplo, uma boa noite de sono, onde você atinge um sono REM. O que é o sono REM, Thiago? É o quarto estágio do sono. Então você tem um sono leve, sono médio, um sono profundo e o sono REM. REM significa movimento rápido dos olhos. Quando você atinge o quarto estágio do sono, que ele acontece em alguns períodos, ele não acontece durante toda a noite, o seu corpo é inundado de hormônios e feromônios, como ocitocina, melatonina, serotonina, que são hormônios do bem-estar, do amor, da passividade. São os hormônios que te levam à vida, à felicidade da vida. Qual que é o grande problema? O estresse ele começa a oxidar o corpo. Esse cortisol que é inundado, toda vez que você pensa ter controle de algo e não consegue ter o controle daquilo, você inunda o seu corpo com esse hormônio. Começa a liberar, o seu cérebro manda para o seu corpo. Esse momento de estresse, momento de atenção, momento de ficar atento a tudo que está acontecendo. E aí você não consegue produzir outros. E essa farmácia bioquímica ela tem uma desregulagem. Qual que é o problema dessa desregulagem? Você não consegue olhar para frente e olhar de forma diferente para as pessoas. Quando você foi chamado para exercer alguns domínios, ou ter novos dons, novos talentos, ou multiplicar alguns frutos que deveria ser carregados por você, como a bondade, benignidade, a mansidão, o domínio próprio, esses comportamentos não estão, às vezes não é só por causa de algo espiritual, mas fisicamente, você fica tão estressado que o seu corpo é inundado por isso. Tiago, o que é aquilo que mais dá estresse a uma pessoa? Anota isso daí que eu vou te falar agora. Sentir saudade, escreve aí. Sentir saudade daquilo que eu ainda não tenho. Escreve aí. Sentir saudade daquilo que eu ainda não tenho. Algumas algumas pessoas sentem saudade daquelas coisas que não têm. Ah, eu não tenho tal carro. Não tem tal carro. E aí sente saudade daquilo que não vive ou daquilo que ainda não tem. Isso gera estresse. Querer olhar para o futuro, que o futuro ele é um laboratório. Você olhar para aquele laboratório do futuro e falar o seguinte: não, deixa eu controlar isso aqui no presente. Presta atenção. Você tem o passado, que ele foi uma biblioteca, com tudo aquilo que você fez. Imagina, eu estou aqui, estou de mudança, estou separando todos os meus livros. Isso aqui é uma biblioteca, com várias coisas do passado de várias pessoas. Tenho alguns livros meus, e nos meus livros tem todas as minhas experiências do passado. Isso é uma biblioteca. Tudo aquilo que eu quero decidir para frente, fazer ou deixar de fazer, eu preciso olhar para a biblioteca e falar o seguinte: tem referência aqui? Quando eu pego essas referências, eu posso ir lá no futuro, presta atenção no que eu estou te falando aqui, eu posso ir lá no futuro, e lá no futuro eu vou poder olhar para todas as experiências e falar o seguinte: deixa eu testar aqui, eu começo a testar. Deu certo, eu vou lá para o meu presente e aí eu começo a executar. O que é controlar o estresse? Viver no momento presente. Escreve aí, controlar o estresse, eu consigo vivendo no momento presente. Como que eu vivo o meu momento presente, Thiago? E aí eu poderia entrar no processo de falar sobre o propósito. Mas não é isso que eu quero te falar hoje. Viver no momento presente é você criar memórias. Como assim? Todas as suas memórias, elas foram criadas quando você esteve presente naquele momento. Qual que é o grande problema hoje? Tudo aquilo que você vai fazer, você tem o celular do lado. Você está aqui nessa live, ao invés de estar 100% presente, está na live pensando na compra que vai fazer, no carro que vai levar, as decisões que você tem que tomar. E aí você fica todos os dias não estando presente, concentrado naquilo que você está fazendo. Aí o que vai acontecer? O estresse vai acontecer exatamente, vai ser liberado exatamente nesse momento que você perde o controle.
Como que eu vivo o momento presente? Sendo simples como uma criança. Lembra quando você brincava de esconde-esconde na sua infância? Lembra quando você brincava na rua, na chuva, soltando pipa, brincando de carrinho de rolimã? Lembra quando você acampava? Todos aqueles momentos de grandes memórias da sua infância, elas foram geradas porque você teve presente. Então, às vezes você, fazendo esse exercício mental agora, consegue ter lembranças de 20, 30, 40, 50 anos atrás e não consegue lembrar o que fez na semana passada. O Lucas falou, o famoso desfrute. Na verdade, não é o desfrute, é o autodesfrute. As pessoas falam sobre alta performance. Na verdade, a alta performance ela faz parte do autodesfrute. Você só consegue ter alta performance se você desfrutar e estar presente no momento. Então, eu começo a construir grandes dias ou dias memoráveis quando eu estou presente. Escreve aí. Estar presente gera memórias. Quando eu começo a viver nesse processo de crescimento e desenvolvendo memórias, adquirindo habilidades, eliminando bloqueios, eu começo a seguir a minha rota. Quando eu começo a seguir a minha rota e eu falo o seguinte, eu estou desfrutando o caminho. O que eu mais nesses últimos anos, mais de 10 anos atuando com empresários, executivos, empreendedores, profissionais liberais, o que eu mais vi são empreendedores ou empresários querendo vender os seus negócios ou querendo mudar de ramo. E eu aprendi algo. Alguém só quer mudar de rota quando não está tendo resultado. Quando o empresário chega, não, eu quero mudar de ramo, só quer mudar de ramo, só quer mudar de negócio, se o negócio estiver ruim. E aí eu faço meia dúzia de perguntas e ele me fala, o negócio nem está tão bom assim. Porque ninguém quer largar algo, um ativo que foi construído que gera resultado. A não ser se isso for feito realmente para você fazer um exit na empresa, pegar tudo aquilo e ser o processo dela. Mas eu estou falando de pequenas empresas ou empreendedores que estão cansados do dia a dia, cansados porque não geram resultados, não têm frutos e não desfrutam de todo o processo. Ei, presta atenção, você que estava pensando em desistir no meio do processo aí. Só desiste de um casamento aquele que não está desfrutando do casamento. Só desiste de uma vida aquele que não desfruta da sua vida. Só desiste de uma empresa aquele que não está desfrutando e vivendo o propósito daquela empresa. Quando você não consegue olhar para os frutos, é igual o semeador que nós falamos há pouco tempo atrás. Imagina o semeador largando semente num campo enorme. Semeando, semeando, semeando. E não dá resultado. Ele vai querer fazer o quê? Mudar de semente, mudar de terra, mudar de equipamento, mudar de processo. Ei, presta atenção. Você continuar na rota é gerando frutos, resultados, estando consciente para aquela rota e desfrutando em todos os momentos. Como que eu desfruto, Thiago? Escreve aí. Para desfrutar, eu preciso aprender. Escreve aí. O desfrute ele é sobre aprendizado. Algumas pessoas têm uma tradução errada e talvez durante muitos anos você leu a palavra de forma errada, falando o seguinte, que no último dia Deus descansou de toda a criação. Na verdade, a palavra descanso, ela fala sobre contemplação. O descanso é sobre contemplação. Escreve aí, descansar é contemplar. Descanso é contemplar. Escreve aí. Descanso é contemplação. E o que é contemplação? A contemplação é o desfrute. Quando você olha para a sua casa e começa a contemplar a sua casa, você está desfrutando daquela casa, da sua família. Então vem cá, a gente falou sobre construir um best-seller, sobre controlar estresse, e agora eu estou falando que para você controlar o estresse, você precisa olhar com os olhos diferentes e começar a ter reações ou ações diferentes.
Então, quando você começa a olhar, Deus não falou que eu preciso descansar porque eu estou cansado. Deus ele não falou para você descansar porque estava cansado. Deixa eu aproveitar aqui. Ô, Rodrigo, fica aí que eu já vou falar contigo. Pera aí, aguenta aí. Fica aí, manda mais uma mensagem só para eu saber que você está aí. Quando você fala sobre olhar e descansar, não está falando sobre descansar, está falando sobre contemplar aquilo que foi criado. Quando você não tem bons olhos para contemplar aquilo que foi criado, acontece exatamente isso que está no coração do Rodrigo Licore. É um cara que não se abre seus ouvidos nem sua mente para aprender algo novo. E não, fica aí porque você é amado. A galera vai mandar. Só mandar uma mensagem assim: Rodrigo, você é amado. Eu te entendo que é como um caminhãozinho de lixo querendo descarregar o lixo todos os dias em terrenos baldios. Só que aqui você não encontra terreno desabrigado, amigo. Todo terreno aqui é muito bem fechado. Mas a gente precisa usar alguns exemplos. Por quê? Porque durante toda a sua vida de descanso e desfrute, que a gente está fazendo exatamente isso aqui, e o desfrute gera aprendizado, é você olhar para alguns caminhõezinhos de lixo que estão precisando exatamente de atenção nesse exato momento. Talvez a única coisa que as pessoas precisam no meio do caminho para desfrutar, largar o estresse, começar a pegar a sua rota, que perdem a rota no meio do caminho, elas só precisam de se sentir amadas. Então, quando o Senhor falou sobre descansar no último dia, na verdade, ele não estava falando sobre estou cansado e preciso descansar. Eu estou fazendo o quê? Eu estou contemplando toda a minha criação. Quando você começa a contemplar os seus filhos através de dias memoráveis, você começa a contemplar o seu casamento, contemplar a sua empresa, você começa a desfrutar disso e aí, presta atenção. Você começa a criar memórias. E são essas memórias que vão te levar lá para frente e você começa a livrar de todo o estresse. Por quê? Porque quando eu crio memória, eu governo no presente, eu não preciso olhar nem para o passado, eu não preciso olhar nem para o futuro aí, presta atenção. Eu estou aqui no presente, fazendo o seguinte, construindo tudo aquilo que eu quero para minha rota. Eu não preciso olhar nem para o lado direito nem para o lado esquerdo, eu só construo a minha rota. E eu paro de sentir falta daquilo que eu ainda não tenho. Você vai controlar o estresse quando você parar de sentir falta daquilo que você não tem. Então eu olho para minha biblioteca, todas as referências que eu tenho. Você tem referência? Você tem grandes bibliotecas? Suas experiências, experiência de outras pessoas? Você tem isso. Quando você começar a ter isso, isso vai te auxiliar a ir para o futuro. E indo para o futuro, você vai começar a olhar para todos os testes e falar o seguinte: eu vou testar isso, eu vou testar aquilo. E aí você volta para o presente, no presente você começa a semear todos os dias. Ei, presta atenção, você que está nesse movimento, você que aprende todos os dias, você que quer se desenvolver todos os dias, você que vai reverberar sua mensagem para o mundo, vai utilizar o digital, todas as habilidades que você vai aprender para levar a sua mensagem, você foi chamado exatamente para isso, para entrar numa rota. Quando você entra nessa rota, você vai gerar resultados. E nós queremos te ajudar todos os dias. É por isso que o Marçal, toda a equipe, está fazendo o quê? Te chamando para um grande movimento, um dos maiores movimentos do país, para você reverberar a sua mensagem. Qual que é o grande problema de algumas pessoas? Tem medo de levar uma mensagem adiante. Só para entender aqui, quem que está aqui na live, que acredita na sua mensagem e deseja levar ela para frente, fala o seguinte: eu tenho uma mensagem. Só escreve assim: eu tenho uma mensagem. E eu vou entender que você tem uma mensagem que você quer reverberar ela para o mundo e essa sua mensagem é verdadeira. Algumas pessoas não entregam as suas mensagens por um simples fator. Fator esse do medo da aprovação de outras pessoas. Mas entenda, se a sua mensagem é verdadeira, não tenha medo de cair. Presta atenção. Se a sua mensagem for verdadeira, não tenha medo de cair. Pegue um outdoor, pegue grandes maneiras de fazer divulgação e coloque a sua mensagem estampada para que todas as pessoas, mesmo correndo, elas possam ver. Uma das formas é o mercado digital, é estar no digital. Imagina, milhares de pessoas todos os dias vendo sua mensagem. Você que tem uma mensagem que está aí, eu vou te fazer um convite agora. A gente vai caminhar para o fim da live aqui. Eu vou te fazer um convite. Qual que é o convite? Você digitar pablomarcal.com.br/start digital, apontar o teu celular para esse QR Code e aí você vai cair para dentro. Vai ser um evento presencial
onde nós estaremos Marçal, eu, Nésio Monteiro, Marcos Paulo, Diego Neves, Darlan. Eu acho que são os 6. Não tinha mais uma pessoa. São os 6, né? Nós 6 e o Tássio e o Renan, nós 7, estaremos juntos em Alphaville, explodindo a sua mente e seu coração para você startar. Não é sobre mostrar algo que está sendo testado, mas é mostrar algo que já funciona no mercado. Os maiores lançamentos são feitos pela nossa empresa. Os maiores lançamentos, os maiores resultados digitais, as maiores referências no mercado digitais, ela sai lá de dentro da empresa. Marçal, Marcos Paulo, toda a nossa equipe. Ela constrói grandes lançamentos e é a oportunidade de você aprender esse passo a passo. De você entrar num novo rolê para fazer o quê? Adicionar novas habilidades para construir a sua rota e continuar caminhando. O que vai acontecer nesse domingo para você entender o seguinte? Você é uma grande máquina. Vai ter online? A princípio não, vai ser presencial lá, porque a gente vai revelar alguns códigos que tem que ser presencialmente lá. O pau vai quebrar lá em Alphaville, presta atenção. Você é uma grande máquina. E alguns de vocês têm parado no meio do caminho por falta de combustível. Esse domingo você vai receber um super combustível. Você não vai receber apenas um combustível. Você vai receber um super combustível para andar as próximas centenas de quilômetros na sua rota. Quem topa, quem vai estar presencialmente lá em Alphaville, fala o seguinte: eu topo. Escreve eu topo. Topo entrar nessa nova fase e nessa nova fase receber um novo combustível e esse combustível te levar a percorrer centenas e centenas de quilômetros. Quem faz parte do movimento, a galera mais antiga, sabe o que significa TTT, né? Que é tocar o terror na terra, que é uma sigla de quem vai fazer o que precisa ser feito. Precisa estar em Alphaville domingo, então eu vou lá tocar o terror na terra. Precisa fazer uma live, eu vou lá fazer uma live e vou tocar o terror na terra. Precisa fazer um evento, eu vou lá. Aquele que está no movimento, que toca o terror na terra, eu quero convidar todos vocês. Então você que é 10 em 1, você que é 22, 33, você que está aqui no rolê que é FPV, você que faz parte de algum movimento, você que chegou agora e fala o seguinte: meu coração está queimando, eu preciso entregar minha mensagem para mais pessoas. O convite para você domingo estar em Alphaville a partir das 17 horas. Nós nunca fizemos isso, só para você entender o que vai acontecer. Nós nunca fizemos isso no formato que vai ser entregue. E para você entender que nós queremos não somente que você prospere, porque andar sozinho é muito desafiador. Você já experimentou fazer uma viagem com centenas e centenas de quilômetros sozinho, sem ninguém no carro? Você já experimentou fazer isso? Eu te pergunto, e quando você coloca uma pessoa amada, você compartilha todo o trajeto, é muito melhor. E normalmente um carro de viagem ele cabe 4 pessoas. É exatamente isso que o Marcel pensou. Falou o seguinte: vamos fazer essa viagem? Vamos encher de combustível aquelas pessoas que vão fazer? Então, presta atenção. O que é a coisa única? Esse evento presencial ele custa R$50. Presta atenção. R$50 não é nem o preço de uma pizza. Para você estar de forma presencial lá, para pegar todos os códigos do digital e dar o start. É para você startar, você sair dali com um passo a passo para startar. Só que eu sei que muitas das pessoas que fazem um evento como esse saem sozinhas, elas não têm resultado. E aí o Marcelo conversou com a equipe e falou o seguinte: não, então vamos mudar. Vamos adicionar pessoas. Não vamos cobrar nem dividir, vamos adicionar pessoas. Você vai pagar os seus R$50 e você vai chamar 3 pessoas para entrar no carro junto com você. É para ter resultado, sim ou não? Ei, presta atenção. R$50 e você vai levar 3 pessoas. Tiago, é para ficar mais barato o convite? Não é para ficar mais barato o convite. É para você não andar sozinho a partir de domingo. Domingo, se você andava sozinho, fazia projetos sozinhos, vai ser o último dia da sua vida de andar sozinho. Só que presta atenção, deixa eu falar com os ricos que estão aqui na live. Você vai falar: eu tenho R$50, não vou levar ninguém. Presta atenção, não é sobre pagar ou compartilhar o seu ingresso para ficar mais barato. É sobre ter um entendimento, gerar transformação e transbordar na vida de outras pessoas. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Não é sobre você ter dinheiro, não. É sobre você levar mais pessoas para viver o rolê com você. Quem vai fazer isso daí? Quem vai estar no domingo lá, coloca aí bora TTT, escreve aí bora tocar o terror na terra. Escreve aí bora tocar o terror na terra. Então já faz o seguinte, entra aí pablomarcal.com.br/start digital e a gente vai explodir. Marcelo vai fazendo o maior auditório porque muita gente já está falando vindo, tem
van vindo dos lugares. Eu recebi lá, não, estamos indo com 12, estamos indo com 20. Tem uma galera vindo para o movimento. E esse é o convite para você. Você tem duas escolhas. Ficar em casa como mais apenas um domingo, talvez assistindo os programas de domingo, ou adicionar novas ferramentas para você viver essa nova rota. Show? Bora para cima, bora tocar o terror na terra, sinta-se amados, que todos os dias você possa controlar o estresse, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, não deixando o cortisol inundar o seu corpo, mas sim inundando o seu corpo com ocitocina, melatonina, serotonina. Não vivendo amargura, medo, ansiedade, angústia, depressão, mas vendo todos os dias ser bom, fazer o bem, ter domínio próprio e viver em mansidão. Esse é o convite para vocês. Tamo juntos até depois do fim, ó. Você que já escreveu no Start Digital, depois olha lá, lacasadigital.com.br e cai para dentro desse movimento. Tamo juntos até depois do fim. Te vejo hoje à noite às 20h12. Ah, não, meio-dia e 12 também, né? Meio-dia e 12. Te vejo meio-dia e 12 lá na live do Marcel. Bora tocar o terror na terra. E à noite 20h12. Valeu, gente. Beijo grande.